Olá pessoal da Log, quero dar as boas-vindas para vocês aí em mais uma CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E a gente vai passar essa semana juntos. Vamos ministrar aí diversas palestras através de vídeos, né? Palestra online devido à situação em que o mundo se encontra. E eu espero poder contribuir para vocês nessa Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Log com algum conhecimento, alguma informação para que vocês terminem essa semana aí mais capacitados, mais orientados. Meu nome é Jefferson Chiesi, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil, socorrista profissional e sou coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos. Para quem não conhece ainda a Avante Treinamentos, eu faço questão de apresentar para vocês aí através das nossas redes sociais, @Avante Treinamentos, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e através do nosso site www.avantetreinamentos.com.br. Sejam bem-vindos a mais uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho da Log e eu espero que vocês aproveitem. Olá! Sejam bem-vindos aí a mais uma videopalestra e nessa videopalestra nós vamos falar sobre drogas e álcool. Vamos comentar um pouquinho aí sobre a utilização desses componentes químicos e as reações no nosso organismo. Então espero que você aproveite o conteúdo, espero que sirva de alerta para que você pare ou nem inicie ou possa ajudar alguém que você conheça que faça uso dessas substâncias, ok? Pessoal, para começar a nossa palestra, a gente tem que fazer a separação sobre drogas, né? Existem drogas lícitas, existem drogas ilícitas. O que são drogas lícitas? São substâncias que podem ser produzidas, comercializadas e consumidas sem problema algum. Apesar de trazerem prejuízos aos órgãos do corpo, são liberadas por lei e aceitas pela sociedade, como por exemplo, álcool, cigarro, remédios, etc. Os remédios, eles são drogas, tanto é que o nome da farmácia é drogaria. A diferença de uma droga, que a gente entende que faz mal para o nosso organismo, e de um remédio é a dosagem. Então aquilo que a gente toma em excesso, né, essa substância química tomada em excesso, ela causa um prejuízo, mesmo que seja um remédio. Por exemplo, dipirona, que a gente toma geralmente para uma dor no corpo, né? Seja dor de cabeça, dor de dente ou etc. Se eu tomar muito remédio, isso vai causar um mal no meu organismo. Se eu tomar na dose certa, aquela dor vai passar. Então, toda droga, quando ela perde aí a sua proporção, tem algumas drogas que são alucinógenas, que são as drogas que a gente conhece aí que as pessoas usam, substâncias entorpecentes. Mas mesmo essas entorpecentes, dependendo da utilização, a finalidade dela é um benefício, tá? Mas normalmente as pessoas não utilizam para esse benefício, elas utilizam para outros fins. As drogas ilícitas são as cuja comercialização é proibida pela justiça. Essas também são conhecidas como drogas pesadas e causam forte dependência. Como exemplo, maconha, cocaína, crack e por aí vai. O que é droga? A gente está falando em drogas lícitas e ilícitas. A definição do nome droga é uma substância psicoativa que provoca sensação prazerosa. Então isso é um nome, é a definição de droga, né? Então é uma psicoativa que ela atua no nosso corpo e no nosso cérebro, no sistema nervoso central, causando aí uma sensação prazerosa. Os problemas com droga não foram criados pela pandemia. Eles foram agravados pela pandemia. Na realidade, não só problemas com drogas, né? Diversos outros problemas, não só em questões de uso substancial, mas também emocional, psicológico e etc., eles não foram necessariamente gerados pela pandemia e foram sim agravados pela pandemia. Estudos apontam que as pessoas buscam uma espécie de refúgio nas drogas em situações limite, como por exemplo guerras, crises, pandemias, que é o que a gente está vivendo agora e etc. Nem tem gente que briga em casa, vai descontar na bebida. Tem gente que
é mandado embora do serviço, vai descontar na bebida ou em outro tipo de droga que faça uso. Então as pessoas usam como uma espécie de refúgio. Segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em 2019, 4,9 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas num período recente. Esse número equivale a 3,2% da população brasileira. Destes, 7,7% consumiram maconha, haxixe ou skunk, 3,1% cocaína, 2,8% solventes e 0,9% consumiram crack, que são as chamadas drogas pesadas que a gente comentou agora aí, as drogas ilícitas, né? Além de drogas ilícitas, o estudo mapeou o consumo de álcool, que aí já é uma droga lícita, aonde 30,1% dos participantes indicaram o uso abusivo dessa substância. Homens consumiam numa única ocasião 5 doses ou mais de bebida alcoólica, enquanto mulheres 4 doses ou mais. Dados divulgados pela Global Drug Survey, a DGS, que anualmente faz um levantamento online sobre o uso de drogas em todo o mundo, apontam que durante a pandemia houve um aumento de 41% no consumo de álcool aqui no Brasil. A droga ilícita mais utilizada é a maconha, seguida da cocaína. Devido à escassez de oferta, há uma preocupação em relação às novas combinações de substâncias ou quanto à qualidade da droga comercializada, o que pode trazer sérios prejuízos à saúde dos usuários ou até mesmo ser letal. Então, a droga mais usada é maconha e cocaína. Isso já conhece aí as reações dela no organismo, os prejuízos que ela causa no organismo, só que por conta da pouca oferta, né, tá difícil encontrar, vamos dizer assim, as pessoas elas estão inventando novas drogas, estão fazendo algumas misturas, e aí já foge o controle das organizações de saúde, ou seja, essa nova mistura não foi estudada ainda. Então não sabe-se aí quais são as consequências, o que ela pode gerar de deficiência no organismo, na saúde e impactos aí na sociedade em geral. A questão da bebida alcoólica no Brasil é cultural. Desde criança vemos em diversas famílias o pai chegando cansado do serviço e tomando uma bebida para relaxar. Assim, associamos o consumo da bebida alcoólica a uma coisa boa. Então a gente pensa que a bebida é relaxante, é legal. Eu trabalhei o dia inteiro. Quantos de nós não pensamos assim, né? É sexta-feira, hoje é dia de beber, vamos sair daqui cansado do serviço. Às vezes o pessoal coloca nas redes sociais, né, no status aí do WhatsApp, né, hoje eu mereço, né, hoje vale a pena, essa aqui é só para relaxar, sextou, né? Então as pessoas associam aí a bebida alcoólica a uma situação boa, uma situação prazerosa. Reuniões entre familiares ou amigos sempre envolve o consumo de algum tipo de bebida alcoólica, né? As pessoas chamam isso de comemorar, só que não é só comemorar, existe também o envolvimento aí de algum tipo de bebida alcoólica. Em comemorações diversas, inevitavelmente, há consumo de algum tipo de bebida alcoólica. Então a questão da bebida alcoólica no Brasil já é de cultura, né? Você vai pensar em confraternizar, você vai pensar em comemorar, além de bastante comida, está associado aí o consumo de algum tipo de bebida alcoólica. Só que essa bebida alcoólica hoje, ela tem atingido faixas etárias cada vez menores e em quantidade desproporcionais, né? Não pensa-se mais em beber apenas o suficiente para confraternizar. A pessoa pensa em beber a maior quantidade de bebida possível e ela não pensa muito nas consequências. Quais são os fatores que levam ao uso de drogas? O primeiro contato com drogas geralmente ocorre na adolescência. É aquilo que eu falei, hoje o consumo de álcool, né, tanto álcool como outras drogas, tem sido feito por faixas etárias cada vez menores. Então, isso porque diversos fatores influenciam no uso dessas substâncias, como, por exemplo, hábitos e comportamentos em transformação, curiosidade, influência de amigos, rebeldia e etc. Primeiro contato com droga geralmente é agradável, o que leva ao desejo de consumir a droga novamente. Comumente, esse contato inicial ocorre quando há frustração e tristeza pela dificuldade em lidar com problemas da vida.
Muitos pensam estar solucionando um problema, quando na verdade podem estar criando outro, a dependência química. Considerada uma doença crônica, caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes de utilização de uma determinada substância para obter a sensação de bem-estar e de prazer, aliviando sensações desconfortáveis como medo, ansiedade, entre outras. Em conversa com alguma pessoa viciada em algum tipo de droga, por exemplo, o álcool, pergunta-se para essa pessoa, por que você bebe? E a pessoa, em algumas situações, ela responde, eu bebo para esquecer dos meus problemas. Então, é como eu falei no início, as pessoas usam as drogas, né, sejam lícitas ou ilícitas, como uma espécie de refúgio. Por exemplo, também, casais que discutem ou brigam e logo em seguida fazem uso de algum tipo de droga. Ou ao fazer tatuagem para aliviar a dor, pessoas que têm medo de voar, né, tomam um uísque. Tem muita gente que vai entrar no avião, toma um uísque ou um vinho, já entra no avião meio bêbado, que é para não perceber aí o medo do voo. Você vai fazer tatuagem para suportar a dor da tatuagem. Algumas pessoas falam que dói demais. Algumas pessoas fazem tatuagem drogadas, né? Seja por álcool ou outra substância. Pessoas acanhadas passam a ficar corajosas, então a pessoa fica mais desinibida quando ela faz o uso de algum tipo de droga e diversas outras situações aí que podem levar a pessoa a ter o primeiro contato e a se viciar, né, na utilização de drogas. O consumo abusivo de drogas compromete a vida no âmbito pessoal, afetivo, social, acadêmico e profissional. A exposição contínua a essas substâncias afeta as emoções e o funcionamento do cérebro e do corpo. O uso de drogas pode ser visto como uma válvula de escape ou como uma fuga da realidade. Como a sensação de alívio é apenas temporária e os problemas que estão incomodando não desaparecem, a pessoa passa a querer cada vez mais essas substâncias, o que pode levar ao estado de dependência. O estado de dependência varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que com o único uso já se torna dependente. Tem pessoas que dizem, eu tenho controle sobre o meu organismo. Eu fumo um cigarro por dia e não sou viciado. Eu tomo uma lata de cerveja por dia e não sou viciado. Então, às vezes, essa falsa impressão de ter domínio sobre o vício pode fazer com que a pessoa esteja já no vício e aumente a proporção do uso. Então, o ideal é que a pessoa pare para pensar qual é o seu nível, né, de utilização aí de algum tipo de droga e parar para pensar se realmente é necessário você fazer o uso daquela substância. Qual o benefício aquela substância está te trazendo? Uma parcela de 10 a 20% dos usuários de drogas tem algum tipo de compulsão, o que induz ao vício. Transtornos mentais como ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, etc., também podem ser um gatilho para esse tipo de comportamento. Muitas pessoas tiveram seu quadro agravado ou iniciado pelo isolamento social e, sem ver outra saída, buscaram nas drogas o alívio e a satisfação que não encontraram em seu cotidiano. Durante a pandemia, houve um aumento no consumo de drogas lícitas, como analgésicos, opiáceos e tranquilizantes benzodiazepínicos. Entre os casais isolados, o uso pode se dar de forma recreativa para manter a parceria, potencializar as sensações de prazer durante as relações sexuais ou como uma forma de lidar com conflitos conjugais. Mudanças nos padrões de rotina foram os motivos para o aumento do consumo de drogas durante a pandemia. Então, tudo muito novo, né? O novo normal que as pessoas estão falando por aí. Então, faz com que as pessoas também tentem se adaptar a essas mudanças, mas tentando manter as velhas rotinas. E algumas pessoas que têm esse estado emocional um pouco mais deturpado podem fazer o recurso aí, o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Quais os prejuízos do consumo de drogas? Primeiro, violência doméstica, e isso é fato, tá, gente? Teve um aumento aí de 28% de violências domésticas durante a pandemia. Desde o início da pandemia até hoje teve um aumento de registro de casos,
de violência doméstica e está associado aí ao uso de drogas. Acidentes domésticos causando traumas, queimaduras, choques, descuido dos pais e responsáveis. Então, por conta também da situação em que a pessoa fica ao fazer o uso dessas drogas, né, quem tem aí pessoas que não têm condições de cuidar de si dentro de casa acabam ficando sem a devida atenção, causando aí acidentes ou sofrendo acidentes domésticos. E o próprio usuário de droga também fica sem essa condição de cuidar de si próprio, causando ou sofrendo algum tipo de acidente doméstico. Problemas de saúde, cirrose, infarto, convulsões, etc. O usuário de drogas ele fica com a sua saúde debilitada, tendo aí a sucessão ou a condição favorável para que surja ou tenha algum problema de saúde já pré-existente agravado. Então, problemas de saúde também foi um aumento aí no índice durante a pandemia devido ao aumento ou ao início do consumo de drogas. Acidentes de trânsito, né? Isso já é uma questão que vem antes de pandemia, as pessoas que bebem ou usam drogas e dirigem. Então, teve também um registro, né, de como prejuízos causados aí por drogas, acidentes de trabalho, né, mesmo que a pessoa não esteja sobre o uso de drogas ao trabalhar, a consequência de uso anterior pode gerar também um déficit de atenção, pode gerar um problema de saúde que faça com que ela tenha um problema com relação a acidente ou algum mal súbito durante o horário de trabalho. E problemas psicológicos e emocionais, né, como desestrutura familiar no geral. Então imagina uma família, né, você dentro da sua casa tendo alguém que é alcoólatra, que é usuário de drogas, e isso causa aí distúrbios psicológicos não só no dependente, mas em todos os familiares, né? Infelizmente esse é um problema que afeta aí a muitas famílias e é importante a gente ter condições aí de ajudar a você, se você conhece uma família que precisa de ajuda ou dentro da tua própria família, primeiro reconhecer a condição do dependente e também dar apoio psicológico aos familiares diretamente envolvidos. O que facilitou o aumento do consumo de drogas? Em outros países as restrições foram mais rígidas. No Brasil ocorreram restrições, porém, alguns setores comerciais foram considerados essenciais. Durante esse período, devido às restrições, houve o crescimento espantoso do sistema de delivery, cerca de 30% de aumento. Então a gente vê surgindo aí muito agora as chamadas adegas, né? E mesmo que no mercado não possa vender bebida alcoólica, dependendo do município, dependendo do local, mas sempre vai ter uma adega próximo lá que está vendendo. Ah, mas eu não posso mais ir na porta beber, mas você pode comprar e levar para sua casa. Ah, agora não está podendo mais ir buscar. Eles têm lá um motoboy que eles mandam entregar na porta da sua casa. Então, devido a essa facilidade, houve aí esse aumento de consumo, né? E as pessoas dentro de casa acabam consumindo aí desregradamente, porque quando ia-se a um bar, por exemplo, né, muitas vezes a pessoa respeitava um certo limite de horas, eu tinha hora para voltar. Agora dentro de casa ela não tem esse limite. E assim como não tem limite de hora para voltar, ela também não tem limite de consumo, né? É certo beber socialmente? A gente ouve muito isso, né? Você bebe? Bebo socialmente. O que é beber socialmente? O termo beber socialmente não existe. Para a medicina, não há um parâmetro no consumo de álcool que seja considerado seguro e saudável. Então não existe essa beber socialmente. Muitas pessoas utilizam esse termo como subterfúgio para mascarar uma predisposição ao vício. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que se o indivíduo consumir uma dose equivalente a uma lata de cerveja por semana, inevitavelmente ele terá algum tipo de problema de saúde com o passar do tempo. Algumas pessoas que têm o organismo um pouco mais debilitado, esse problema de saúde pode acontecer rápido. Em outras pessoas, a pessoa pode demorar anos para que tenha aí o surgimento de algum problema de saúde. Mas é fato que, isso é constatação médica, que mesmo ele consumindo pouca coisa, ao longo do tempo ele vai acabar tendo algum problema de saúde. Os órgãos com maior probabilidade de serem afetados são o cérebro e o fígado. As chances de câncer também aumentam
consideravelmente. Então, se a pessoa já tem aí alguma genética, né, alguma probabilidade de ter problemas nesses órgãos ou ter problemas aí a certas doenças, o uso contínuo do álcool ou da droga acaba facilitando o surgimento desses problemas de saúde, dessas doenças. Alguns fatores também influenciam no aparecimento de problemas de saúde, como peso, idade, genética, hereditariedade, sedentarismo e o uso associado de outras drogas como remédios, entorpecentes, cigarros, etc. Por exemplo, eu tenho diabetes, tomo insulina e tomo minha cervejinha, tomo meu vinho. Eu tenho pressão alta, tomo lá um remédio para pressão alta, mas aos finais de semana eu não dispenso meu vinho, não dispenso minha cerveja. Então, fazer o uso associado, né, também influencia no aparecimento de problemas de saúde. Usuários de drogas lícitas têm algum risco na pandemia? Pelo consumo ser lícito e geralmente seus usuários serem declarados viciados, há menos controle no consumo desse tipo de droga e isso aumenta o risco. Geralmente, usuários de drogas lícitas passam pelas seguintes situações. Eles perdem a noção dos limites, né? Então, eu posso usar, eu posso comprar, é liberado, então eu vou usar sem limite. Compartilham um copo, cigarro, narguile, etc. Por exemplo, a pessoa tá bebendo lá em casa, ou reúne os amigos, né? Pensa-se que por estar dentro de casa, todo mundo é de casa. Então eu vou acabar bebendo além da conta. É aquilo que eu falei, no bar eu tenho hora para voltar, né? Em casa eu não tenho hora, já estou em casa, então eu vou beber além da conta. Perdi a noção do limite. A pessoa, quando bebe demais, ela perde um pouco a noção dos limites. Entre amigos e familiares, dependendo da bebida, pode-se compartilhar copos, cigarros, narguile, etc. Isso aumenta o risco. Eles ficam aglomerados, né? Eu estou reunindo, é minha família, mas está todo mundo junto ali. Então aumenta-se o risco. Não tendo noção de regras e limites, querem ir para festas, não usam máscara, não praticam higienização, etc. Então às vezes a pessoa já está sem aquela noção de limite. Acabou a bebida, vamos lá no mercado comprar mais, vamos lá, todo mundo junto. Ou agora vamos para casa do fulano que lá tem mais bebida. Então sai todo mundo, então perde-se essa noção. Pelo fato de estarem consumindo drogas, possuem baixa imunidade. Então isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção. A percepção de riscos diminui, aí onde vem o aumento, né, das acidentes domésticos, acidentes de trânsito, e etc. Se pegar algum tipo de doença, como por exemplo o Covid, tem grandes chances de contaminar outras pessoas e do vírus também ser mais agressivo no seu próprio organismo, tá? Então, o usuário de drogas ilícitas tem risco sim durante a pandemia. Como fugir de um possível vício? O primeiro passo é ficar alerta. É aquilo que eu falei para você. Como é que está o seu consumo de drogas hoje, né? Normalmente a palavra drogas remete aí a maconha, cocaína, mas se você toma sua cervejinha, você é um usuário de droga. A diferença é que a cerveja é droga lícita, a maconha, a cocaína é droga ilícita, tudo bem? Então como é que está o seu consumo aí de drogas hoje? Então você tem que ficar alerta, né? Não existe um consumo considerável seguro. A pessoa usa drogas para trazer aí uma sensação prazerosa para o seu organismo, só que essa sensação prazerosa, na maioria das vezes, causa dependência. Então o primeiro passo é ficar atento. Às vezes não percebemos, mas as pessoas nos avisam e muitas vezes ignoramos. Então, pode ser bom sentir um certo nível de prazer? Pode. Só que às vezes a gente está perdendo a noção da quantidade desse nível de prazer e a gente acaba querendo ter mais prazer. Então eu tomo uma cerveja por semana. Daqui a pouco eu estou tomando 2, daqui a pouco eu estou tomando 3. Daqui a pouco eu vou passar a tomar uma por dia. Daqui a pouco eu estou tomando 2, daqui a pouco eu estou tomando 3, e é assim que começa o vício, tá? Então, as pessoas geralmente nos alertam, ó, Jefferson, você está bebendo demais, presta atenção. Ô, Jefferson, você está fumando cigarro demais, presta atenção. Então, muitas vezes a gente fica atento aí às nossas atitudes e aos avisos, né, das pessoas próximas, mas muitas vezes a gente ignora.
Mesma coisa, você chega no balcão de um bar, uma pessoa que já está um pouco alta, você fala para ele, você está bêbado, meu amigo? Ele vai falar para você, não tô não, eu tô bom. É assim que eu fico mesmo. Você vai falar para uma pessoa que está fumando, fala, meu, você está fumando muito, fuma menos. A pessoa vai falar, cuida da sua vida, né? Você não paga minhas contas, essa é a realidade. As drogas nos mandam sinais, nos causando repulsa ou abstinência. Por exemplo, você bebe, qual é a consequência se você bebeu demais no dia seguinte? Ressaca. Então isso é um sinal que você abusou, né? Quem faz uso do cigarro, talvez não perceba, mas você começa a ter uma deficiência no sabor, você começa a ter dificuldade para respirar, você não tem mais o mesmo fôlego, você começa a ter pigarro, tosse, então o nosso corpo mesmo já nos manda sinais, né? Ou de repulsa ou de abstinência, tipo dor de cabeça por falta de café. O café é considerado uma droga, tá, gente? Cafeína, então é bom você ficar atento aí à quantidade de café que você toma. O café ele causa dependência e um dos sintomas é dor de cabeça. Faz aí tenta fazer aí um teste rápido. Um dia que você não toma café, sua cabeça dói. Aí que se você tomar café, a cabeça parou de doer, então já é um indício que a cafeína está afetando aí o teu organismo, tá? Então dor de cabeça por falta de café, ou quando a pessoa ingere bebida alcoólica e fica alterada com facilidade, né? A repulsa, né, no caso. Então a pessoa toma uma lata de cerveja e já fica bêbada. Aí a pessoa pensa, poxa, há um ano atrás eu não era assim. Eu aguentava tomar uma caixa de cerveja, agora com uma lata eu já fiquei bêbado. Então isso pode ser um dos sinais que o teu corpo está dando, que você está excedendo aí a quantidade do consumo de álcool, tá? A partir do momento que reconhecemos uma propensão à dependência, precisamos aceitar essa condição. Esse é o mais difícil, a gente aceitar que precisa de uma ajuda. O próximo passo é tomar uma atitude. Então eu já identifiquei que eu estou viciado. Vou usar o exemplo do café, né? Então eu não tomei café nesse dia e a minha cabeça está doendo. E eu tomei um golinho de café e a cabeça parou de doer. Então eu já identifiquei, é vício da cafeína. Qual que é o próximo passo? Tomar uma atitude. Então você mensura, por exemplo, quantos cafés eu tomo num dia? Começa a diminuir ao longo do tempo. Você não viciou da noite para o dia. Você viciou ao longo de um período. Então, da mesma forma, é se desviciar. Então, vai retirando o consumo desse café. A mesma coisa se for cigarro, a mesma coisa se for cerveja, se for cachaça, se for vinho e qualquer outra droga que for, tá? Mudança de comportamento, mudança de rotina, se afastar de lugares e de certas pessoas. Então tem que avaliar o que está causando, qual é o gatilho que faz você ter essa dependência. E por fim, se for possível, procurar até a ajuda de um profissional para tratamento. Então normalmente um psicólogo ajuda bastante a orientação nesse sentido, tudo bem? O que fazer para tornar o período de isolamento menos estressante? Olha só, eu estou dando a receita do bolo para vocês agora, né? A quarentena pode ser um momento de crescimento. Você já parou para pensar em ler um bom livro? Você já parou para pensar em fazer um curso online? Você já parou para tentar aprender uma língua nova? Tudo isso aí é oportunidade para você ocupar a sua mente. O segredo é ocupar a mente com coisas produtivas ou coisas que te dá prazer. Não estou falando de usar mais droga não, porque a droga é um aditivo para dar prazer. Mas eu estou falando de outras coisas para você usar no lugar da droga. Por exemplo, um ex-fumante, o que ele faz para substituir o vício do cigarro? Ele come mais. Por quê? Ele tem que ocupar aquele tempo que ele fumava e outra, agora ele sente mais sabor. Ele toma refrigerante no lugar de água. Por quê? Ele tem que ocupar aquele tempo que ele fumava e agora ele sente mais sabor. Ele transferiu o prazer dele para outra coisa. Então transfere o teu prazer na droga para alguma outra coisa que seja produtiva e não vá te fazer mal. Ler um livro, fazer um curso, escrever, que seja assistir documentário ou assistir uma série. Mas tenta substituir esse prazer na droga para outra coisa produtiva, tá? Invista em você e no seu relacionamento de forma saudável. Aproveite para rever os seus hábitos, eles estão saudáveis? E o seu relacionamento está satisfatório?
Aposte em momentos sóbrios, converse com seu parceiro, invista na intimidade e na parceria. Então, a partir do momento que você deixa de usar droga, você vai descobrir que você não precisa da droga para ter aquele momento que ela te proporciona. Há possibilidade, e é totalmente possível, você ter aquele mesmo momento de prazer sem fazer o uso de nenhuma substância. Aposte em momentos sóbrios, encare a pandemia como um desafio em comum, divida tarefas, combine limites e regras. Lembre-se, este é o momento de união e colaboração. Peça ajuda se for preciso, não tenha vergonha alguma em pedir ajuda. O tratamento para dependência química é possível e a compreensão da doença é fundamental para possibilitar a recuperação. Se você está enfrentando dificuldades em lidar com a sua saúde mental ou com as suas emoções, procura um psicólogo. Ele com certeza vai te ajudar a superar qualquer tipo de dificuldade que você tenha. A terapia cognitivo-comportamental se baseia na análise e na alteração dos pensamentos automáticos, assim como na crença distorcida, que provoca emoção e comprometimento disfuncional, fornecendo estratégias para que você possa interpretar e responder aos seus estímulos ambientais de maneira mais saudável e funcional. Então, se você está passando por essa situação, tenta identificar em você qual é a sua condição e pedir ajuda, tomar atitude. Tá? Se você tem alguém na sua casa, na sua família ou no seu círculo de amizade que precisa dessa ajuda, tente inserir essas boas maneiras, vamos dizer assim, tenta ajudar a pessoa dessa forma, mesmo que à distância, tá? Para você tentar mudar a rotina, tirar da frente dela o gatilho que faz ela utilizar aí algum tipo de substância, ok? Pessoal, então essa foi a videopalestra falando sobre drogas e álcool, com ênfase, né, nesse período de pandemia que a gente está passando aqui. Eu espero sinceramente ter ajudado, ter alertado, ter acrescentado, agregado aí para vocês com relação a conhecimento, e espero sinceramente que através dessa palestra vocês tenham condições de se ajudar se for o necessário, ou de ajudar as outras pessoas aí e pelo menos identificarem, né, o início, né, de alguma situação que cause ou possa causar dependência, independente de ser de drogas, de qualquer outro aspecto, né? Existem pessoas dependentes de outras pessoas, existem pessoas dependentes de outras coisas, não somente de drogas, de álcool e etc. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Para maiores informações, vocês podem acessar nossas redes sociais, @Avante Treinamentos, LinkedIn, Facebook, Instagram, canal do YouTube, nosso site www.avantetreinamentos.com.br, ou podem procurar o pessoal da segurança do trabalho aí da tua empresa, com certeza eles vão passar toda a orientação e pedir ajuda para nós se for o necessário, ok? Muito obrigado, Deus abençoe e até mais!